Olá pessoal, aqui é Bruno Bogea, neurocirurgião do Clube da Neuro, e hoje eu estou aqui com vocês para discutir um caso clínico, tá? Vamos ver sobre o que é esse caso clínico. Então, o caso clínico de hoje é sobre fraqueza nos 4 membros, tá? Então, um paciente que procura o hospital por fraqueza nos 4 membros. Tá? Lembrando sempre, eu sempre gosto de falar isso, quando vocês estiverem diante de um desafio diagnóstico, de um paciente que vocês estão pegando do zero e vocês vão ter que trabalhar esse diagnóstico, sempre lembrar do básico. A história clínica é a base do diagnóstico. E os exames complementares são importantes? Muito importantes, mas eles são complementares. Você tem que usar a história clínica depois do exame físico e guiar os exames que você vai solicitar e analisar de acordo com a história clínica. Tá? Então aqui a gente tem um paciente que chega no hospital com a queixa: doutor, estou com fraqueza nas pernas e nos braços há 2 dias. Tá? Um paciente de mais ou menos 56 anos, homem, tá? Que chegou com essa queixa principal aí, fraqueza nas pernas e nos braços há 2 dias. Bem, agora a gente vai ter que dissecar melhor a história, então vamos ver a história da doença atual. O paciente relata que há 2 dias acordou com fraqueza nos braços e pernas, há 4 dias tinha apresentado uma queda de escada e na ocasião procurou o serviço médico por dor cervical após o trauma e foi atendido e depois liberado, né? Recebeu alta. Ele tem antecedente aí de pressão alta, tabagismo e dores na coluna. Ok, então desse slide aqui, pessoal, como a gente falou já lá desde o início do primeiro slide, a gente está diante de um paciente com fraqueza nos 4 membros, tá? Então, fraqueza nos 4 membros em neuro pode levar a gente a pensar em várias doenças, em vários lugares que podem apresentar problema. Pode ser desde miopatia, que é uma fraqueza relacionada a problema muscular, pode ser uma fraqueza relacionada a hormônios, como hipotiroidismo, outros problemas assim mais sistêmicos. Pode ser problema relacionado a nervos periféricos, uma polineuropatia diabética, alguma coisa assim. Pode ser relacionado a um problema na medula, um tumor, um traumatismo. Pode ser relacionado a um problema no sistema nervoso central também. Mas a gente tem que lembrar que na neurologia, na neurocirurgia, existem vias. E quando a gente fala de sistema motor, a gente sabe onde estão essas vias pela anatomia. Tá? Então a gente tem que pensar onde que teria uma lesão que pudesse afetar vias motoras nos braços e nas pernas. Seria uma lesão onde que essas fibras se encontram juntinhas para ter uma lesão nesse lugar. Aí pela história a gente vai ter nosso guia. É um quadro oncológico tumoral, a gente pensar que tem uma lesão expansiva em algum lugar do sistema nervoso causando essa fraqueza. É um quadro sistêmico, alguma coisa que esteja no sangue, tipo alteração hormonal, ou então glicose alterada cronicamente, pode causar polineuropatia diabética, alguma coisa que está no sangue, porque o sangue vai por todo o corpo, né? Então ele pode levar problema para todos os nervos, por exemplo, né? É alguma coisa a nível de músculo, uma doença muscular, ou da junção neuromuscular. Então, tudo isso a gente vai ter que captar a partir da história, tá? Então, aqui o paciente já falou pra gente uma coisa muito importante, que há 4 dias ele teve uma queda de escada. Será que então foi um trauma? Como é uma lesão motora nos 4 membros, a gente suspeita de um trauma cervical, né? Um trauma torácico daria só uma paraparesia crural. Um trauma cervical poderia dar uma tetraparesia, parece que é o caso aqui, tá? Mas só que ele foi no médico, tá? E ele foi avaliado e liberado. Então a gente já começa a pensar, opa, então alguma coisa não está batendo aqui, tá? Então vamos prosseguir com o caso. Sinais vitais: uma hipertensão leve, frequência cardíaca normal, respiratória normal, afebril. Ao exame hipocorado, uma cruz em 4, eupneico, acianótico, sem tosse. Parte cardiológica ok, pulso nos 4 membros ok, né? Movimentação, pulmão ok. No exame neurológico, força 4 menos nos 4 membros, tá? Então, uma tetraparesia leve, tá? Hoffmann bilateral, tá? Que é aquele sinal que a gente faz na mão
para ver se tem liberação piramidal, se tem sinais de espasticidade relacionados aí ao déficit neurológico. Babinski bilateral, que é aquele sinal que a gente faz no pé, aquela manobra semiológica no pé, que a gente pode obter o sinal de Babinski. Reflexos hiperativos nos 4 membros, parestesias inespecíficas nos 4 membros, um comprometimento sensitivo junto, uma dor cervical leve. E apesar de tudo isso, ele deambula de forma independente, tá? Provas de coordenação normais, fala normal. Então a parte cerebelar, a princípio, está ok. Então a gente vê aí que é um problema na grande via motora, e por se tratar aí de um problema mais de tetraparesia com liberação piramidal, hiperatividade dos reflexos, né, a gente pensa mais aí num quadro medular e não de nervos periféricos. Então, como é tetraparesia, e a gente está topografando aí uma lesão baseado no exame físico de uma lesão na medula, a gente já está pensando na coluna cervical. Como teve trauma, eu estou pensando em alguma lesão na coluna cervical e alguma coisa diferente, porque passou por um médico, foi liberado. Então, alguma coisa que não é o dia a dia, né? Então, vamos lá. Alguma ideia? Diagnóstico clínico, topográfico, exames complementares? Então, assim, a gente já acabou dissecando essas duas primeiras perguntas, né? Está diante de um traumatismo, né, cervical. E topograficamente é um traumatismo à coluna vertebral, né? Um trauma por queda, né? Que causou aí uma tetraparesia, tipo espástica, e topograficamente a gente diagnosticou que é uma lesão ao nível da medula cervical, tá? E aí, quais são os exames complementares? Quando a gente fala de coluna e trauma, sempre o exame mais fácil, rápido e barato é o raio-x, né? Porém, ele pode ser de difícil avaliação algumas vezes, em pacientes que têm o pescoço curto, o ombro é mais projetado para cima, a técnica às vezes não fica boa. E o segundo exame então, que a gente pede no trauma é a tomografia, né? Então vamos ver aqui, um raio-x de coluna cervical, tá? Então vamos analisar aqui esse raio-x, que é um exame extremamente importante, tá? Então a gente tem aqui um raio-x em perfil, que é o que a gente faz realmente num quadro de trauma, tá? Então a gente tem a vértebra C1, que tem esse formato que é o Atlas, né? Tem esse formato diferente. A gente vê aqui o tubérculo anterior do Atlas, tubérculo posterior, o arco do Atlas, né? Que se articula com o côndilo occipital do crânio. C2, que é o axis, que também tem um formato diferente das outras vértebras cervicais. Aqui o dente do axis articulado com C1, tá? Aqui a lâmina e o espinhoso de C1, tá? Aqui parece que pode ter alguma coisa ou não, tá difícil de ver, depois é melhor ver na tomografia. C3, C4, C5 e a parte superior de C6. Então a gente vê aqui que não dá para ver C7, isso é uma técnica ruim, o ombro aqui está atrapalhando, tá? A gente poderia refazer o exame puxando esse ombro para baixo, ou fazer a técnica chamada técnica do nadador, né? Que levanta assim o braço, e aí a gente consegue ver um pouco mais de C7 e até a parte superior de T1, que seria o ideal. A gente vê aqui a linha cervical dos corpos anteriores alinhadas, a linha posterior dos corpos cervicais alinhados, facetas aparentemente alinhadas. Aqui em C2 eu vejo uma alteração, não sei se é do exame, seria bom fazer um outro exame.